Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Hoje, nessa quinta-feira, dia 24 de abril, dessa semana de oitava pascal, vamos pedir a Deus a luz do Espírito Santo para essa meditação de hoje, para que Deus possa continuar nos guiando nessa esperança de um Cristo que está sempre conosco em nossa jornada, em nossa caminhada. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo também. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, estamos então nessa oitava de ressurreição. A palavra de Deus vai nos conduzindo, guiando através de surpresas, de coisas inesperadas, os discípulos chocados com essas aparições de Cristo. Então hoje essa cena em Lucas 24, que está dentro desse capítulo, desde ontem, os discípulos de Emaús. Então o próprio Cristo ressuscitado surge agora no meio deles, e eles estavam reunidos, conversando sobre tudo o que tinha acontecido, a dor que ele sentiu, o medo também que ele sentiu de voltar a público. Enfim, e Cristo aparece ali como uma presença real e uma presença transformadora, convertendo aquele medo em fé, convertendo aquelas dúvidas que eles tinham no coração agora em certeza absoluta que Cristo tinha realmente ressuscitado. E o corpo de Cristo desafiou a morte realmente. Ele traz as marcas, ele está ressuscitado, está cheio de marcas. Eles estão assustados, achando que é um fantasma. Até o evangelista diz isso, versículo 37. Pensavam que era um fantasma, estava tendo uma aparição, uma visão. Mas não. Então Cristo mostra-lhes as chagas, os pés, vede, sou eu mesmo. Come com eles um pedaço de peixe, versículo 39 e 43. Quer dizer que a ressurreição é real. E isso não anula a humanidade de Cristo, é uma humanidade chagada. Então as marcas estão no corpo dele. Suas feridas são uma prova também. Então Deus está redimindo mesmo as marcas mais profundas produzidas pela humanidade no corpo de Cristo. Estão sofrendo uma redenção nesse momento. E Cristo está dando perdão, Está dando perdão para essa humanidade que o machucou tanto. Veja bem, a porta do amor de Deus está aberta para nós. A Escritura, então, nesse momento, vai criar uma luz e uma interpretação. Versículo 45. Abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Fecha aspas. Ou seja, entender o quê? Entender a realidade do sofrimento, da morte, da ressurreição de Jesus. Era isso que ia acontecer. João Batista havia indicado isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi ainda plenamente compreensível, mas foi uma sinalização para aquilo que ia acontecer. Portanto, sem o Espírito Santo, a palavra de Deus ela permanece fechada para nós. Fica tudo um grande mistério. Mas Cristo, pelo poder do Espírito, abrindo as nossas mentes, tudo vai se tornando compreensível. A ressurreição, de fato, é a chave de compreensão. E aí a missão vai nascer dessas cicatrizes, dessa dor. A missão vai nascer desse sofrimento, da entrega de Jesus à morte e da sua volta à vida. Jesus diz, versículo 48, "Vós sereis testemunhas disso", entre aspas. Quer dizer que testemunhas não é testemunha de uma teoria, testemunha de ideias, de algum código qualquer de leis, como os fariseus faziam. Não, testemunha de um fato, um encontro com o ressuscitado. A pregação tem um conteúdo claro. Qual é o conteúdo? Versículo 47, "Arrependimento e conversão dos pecados", entre aspas, que é um anúncio universal que eles vão fazer. E assim os discípulos, cheios de medo até então, agora estão alegres, surpresos, carregados de emoção, carregados de vitalidade, de esperança, tudo voltou. Versículo 41 aqui, é uma mistura de emoções que está ocorrendo dentro deles. Ainda estão hesitando, é um fantasma, ainda têm dificuldades, querem crer, mas têm as dúvidas, enfim, como todos nós. E Jesus vai dissipando aos poucos essas dúvidas, porque as aparições dele vão acontecendo.
Enfim, ele vai ajudando, né? Ele não despreza a nossa humanidade com as nossas limitações, não é isso. Ele sabe das nossas fraquezas, dificuldades, dúvidas, descrenças, enfim. Então ele vai ajudando os discípulos a dar passo a passo para uma certeza cada vez maior. Então a questão é essa para nós hoje. Quantas vezes nós em nossa vida nos deixamos dominar pelo medo e a desconfiança nos paralisa? É uma pergunta que a gente tem que fazer nesse momento. Por que tendes dúvida? Versículo 38. Por que a gente fica paralisado em tantas dúvidas, né? Claro, a Cristo ele não exige que a fé dele seja perfeita. Mas ele também não quer uma fé cega. É necessário ler os sinais da presença dele. Ou seja, ele convida a tocá-lo na Eucaristia, na palavra, no rosto dos irmãos. A gente tem que tocar. A gente tem que fazer a leitura também dos sinais. Então a fé não nega a realidade do sofrimento, mas transforma a realidade do sofrimento. Pois bem, pensemos nessa lição hoje do Evangelho para nós. Peçamos a Deus luz, compreensão, sabedoria para nossas vidas, para a nossa caminhada, a nossa jornada de cada dia. Não deixe de dar o seu gostei para essa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.